Então é assim, hoje, por causa de filmes populares como O Segredo, Todos Somos Um, que é do Amit Goswami e Deepak Chopra, e eles explicam como que é esse lance, né, da mente subconsciente, de como funciona o tempo, sabe? A história de tempo psicológico, tempo cronológico, que para nós, usando de lógica, é muito difícil entender. Mas enfim, esses filmes em especial popularizaram a questão do uso sábio da mente subconsciente. Porém, não é algo novo. Cientistas de renome, como por exemplo Albert Einstein, faziam uso do subconsciente. E muitos outros, Thomas Edison, por exemplo, fazia uso pleno desse equipamento maravilhoso que nós somos dotados. Então hoje nós vamos ver alguns casos de cientistas, alguns casos bem famosos que foram bem sucedidos quando buscaram o auxílio do seu subconsciente. Bora ao capítulo 12? O título é o seguinte: Como cientistas usam a mente subconsciente. Muitos dos cientistas mais criativos da história constataram a verdadeira importância da mente subconsciente. Edison, Marconi, Catherine, Poincaré, Einstein e muitos outros usaram-na para obter insights e know-how em suas grandes realizações. A capacidade de pôr em ação o poder do subconsciente constitui um dos fatores mais importantes para determinar o sucesso de cientistas e pesquisadores. Um dos mais notáveis exemplos nesse particular é encontrado na vida do célebre químico Frederick von Stradonitz. Ele lutara durante longo tempo para compreender a estrutura química de um hidrocarboneto denominado benzina. Trata-se de um composto constituído de 6 átomos de carbono e 6 de hidrogênio. O problema deixava-o constantemente perplexo. Aparentemente, nada que tentava dava resultado. Incapaz de resolver o enigma, cansado, exausto, Stradonitz transferiu por completo o assunto para a mente subconsciente. Pouco tempo depois, no momento em que ia tomar um ônibus em Londres, o subconsciente iluminou-lhe o consciente com um inesperado relâmpago. Mentalmente, Stradonitz viu a imagem de uma serpente mordendo a própria cauda e girando como uma rodinha de fogo de artifício. A imagem recebida do subconsciente inspirou-o a orientar a pesquisa em uma nova direção. Logo depois, obteve a resposta que há muito tempo procurava: a do arranjo anular dos átomos, conhecido como anel de benzina. Então veja, quando ele abandonou a missão, deixou com o subconsciente matou no peito e fez o gol. Como um cientista famoso fazia suas descobertas? Nikola Tesla, esse é conhecidaço, né? Foi um brilhante pioneiro no campo da eletricidade. A bobina Tesla, peça de exposição obrigatória em museus de ciência e sempre uma das favoritas da meninada, foi uma de suas invenções. Trata-se de uma esfera de metal carregada de eletricidade. Quando alguém a toca, a eletricidade estática faz com que os cabelos do curioso fiquem em pé. Tesla realizou também experimentos com transmissão de energia. Suas ideias sobre esse tópico ainda são consideradas revolucionárias. Convencido do poder da mente subconsciente, sempre que tinha uma ideia para outra invenção ou nova direção de pesquisa, formulava na imaginação e em seguida transferia o problema para o subconsciente. Sabia que o subconsciente reconstruiria e revelaria ao consciente todas as partes necessárias para a manufatura do dispositivo em questão. Examinando tranquilamente todos os possíveis melhoramentos, não perdia tempo corrigindo defeitos e fornecia
aos seus assistentes o produto final, acabado, perfeito de sua mente. Em entrevista disse o seguinte: invariavelmente meu dispositivo funciona como imaginei. Em 20 anos nunca houve uma única exceção. Como um naturista famoso solucionou seu problema. Esse aqui é bem legal. Professor Louis Agassiz, da Universidade de Harvard, foi um dos naturalistas americanos mais famosos do século XII. Descobriu os grandes poderes da mente subconsciente enquanto dormia. O exemplo seguinte foi tirado da biografia do cientista escrita por sua esposa. Ele estava havia 2 semanas tentando decifrar a impressão um tanto vaga de um peixe fóssil na lasca de pedra em que fora preservado. Cansado e perplexo, interrompeu finalmente o trabalho e tentou afastá-lo da mente. Pouco tempo depois, acordou certa noite convencido de que, enquanto dormia, vira o peixe em todos os aspectos que lhe faltavam, perfeitamente restaurado. Mas, quando tentou prender na mente e tornar nítida a imagem, ela lhe escapou. Ainda assim, dirigiu-se cedo para o Jardim das Plantas, que aliás é belíssimo, sou apaixonada, pensando que ao examinar novamente a impressão, deveria ver alguma coisa que o colocaria na pista de sua visão, mas em vão. O registro indistinto continuava tão obscuro como sempre. Na noite seguinte, voltou a ver o peixe, mas ainda sem resultado satisfatório. Quando acordou, a imagem desapareceu como antes da memória. Na esperança de que a mesma experiência se repetisse na terceira noite, pôs lápis, papel ao lado da cama antes de dormir. Esperto, né? E como esperava, perto do amanhecer, o peixe reapareceu no sonho, confusamente no início, mas finalmente com uma clareza tão grande que ele não teve mais qualquer dúvida sobre as características zoológicas. Ainda sonolento, em total escuridão, traçou essas características no papel ao lado da cama. Pela manhã, notou surpreso que no esboço feito à noite havia aspectos que julgara impossível que o fóssil pudesse revelar. Correu para o Jardim das Plantas e, usando o desenho como guia, conseguiu com um cinzel raspar o excesso superficial da pedra, sob a qual descobriu ocultas as partes que faltavam do peixe. Quando inteiramente exposto, o peixe correspondia ao que vira em sonho e ao desenho, e conseguiu classificá-lo com facilidade. Então veja só, enquanto ele estava ali tentando, forçar, nada acontecia. A partir do momento que ele soltou e deixou com o subconsciente, pronto. Como que num passo de mágica ele pôde montar mentalmente todo o peixe. E conforme vimos aqui, ele fez o desenho exato de como realmente era o fóssil. Como um médico renomado, resolveu o problema do diabetes. Na década de 1920, o Dr. Frederick Banting, médico brilhante pesquisador canadense, concentrou toda a sua atenção nos estragos do diabetes. Na época, a ciência médica desconhecia qualquer método para controlar a doença. Dr. Banting passou longo tempo fazendo experimentos e estudando a literatura internacional sobre o assunto. Todos os caminhos que explorava, porém, pareciam ser um beco sem saída. Certa noite, exausto com mais um longo dia do que pareciam ser esforços inúteis, caiu no sono. Enquanto dormia, a mente subconsciente instruiu-o a extrair o resíduo do ducto pancreático degenerado de cães. A inspiração levou-o à descoberta da insulina, que desde então tem melhorado a vida de milhões de pessoas. Notem que o Dr. Banting estudou conscientemente o problema durante muito tempo, procurando uma solução e uma maneira de resolvê-lo. O subconsciente respondeu nessa conformidade.
Nem sempre conseguimos a resposta da noite para o dia. Ela talvez demore algum tempo, mas não fique desanimado. Continue todas as noites antes de dormir a transferir o problema para o subconsciente, como se nunca tivesse feito isso antes. Se a solução continuar a demorar a aparecer, você talvez esteja pensando que a questão que apresenta o consciente é muito difícil e que levará tempo para resolver. Então veja aqui uma crença limitante. Você está acreditando que é difícil, até mesmo impossível. Então o consciente leva essa crença para o subconsciente, que vai levar mais tempo para lhe trazer a resposta. Esse fato não deve surpreendê-lo. Geralmente sentimos a tentação de pensar que nossos problemas são de difícil solução. Se não fossem, não seriam problemas, mas isso é um erro. No que interessa ao subconsciente não há tempo nem espaço. Vá dormir acreditando que receberá a resposta neste momento. Não pense que a resposta vai ter que esperar por algum momento no futuro. Mantenha fé no resultado. Convença-se agora, enquanto lê este livro, de que a resposta é a solução perfeita, o espera. Então veja, lá no começo eu falei do livro Todos Somos Um. E aqui mostrou que para o subconsciente não existe tempo nem espaço. E por isso que assim que a mente subconsciente não consegue separar a imaginação da realidade. Por isso que os quadros de visualização funcionam. Porém, você notou uma coisa aqui? Isso não quer dizer que você tem que jogar para o subconsciente ficar de braços cruzados. Não! Veja que nos 3 casos apresentados, os cientistas davam de si o dia inteiro até a exaustão. Então quer dizer, eles também faziam parte deles. Só que quando eles deixaram de acreditar que aquele problema era insolucionável ou uma coisa muito difícil, como uma lâmpada aquilo se acendia e eles encontravam a solução. E é isso. Como o cientista escapou de um campo de concentração soviético? O Dr. Lothar von Blank-Smith, ilustre engenheiro eletrônico, foi internado em um campo de concentração soviético durante a Segunda Guerra Mundial. Ele atribui sua sobrevivência e fuga para a liberdade ao poder do subconsciente. Fui prisioneiro de guerra em uma mina de carvão na Rússia. Nessa prisão, homens morriam à minha volta o tempo todo. Éramos vigiados por guardas brutais, oficiais arrogantes, comissários inteligentes e de decisões rápidas. Após um rápido exame médico, uma cota de carvão era atribuída a cada prisioneiro. Minha cota era de 150 quilos por dia. No caso de o prisioneiro não atingir a cota, sua pequena ração de alimento era cortada e pouco tempo depois ele descansava no cemitério. Comecei a me concentrar em um plano de fuga. Eu tinha certeza de que de alguma maneira meu subconsciente encontraria uma solução. Minha casa na Alemanha fora destruída, minha família dizimada, todos os meus amigos e antigos colegas haviam morrido na guerra ou se encontravam em campos de concentração. Eu disse a meu subconsciente: quero ir para Los Angeles. E você vai encontrar um jeito. Eu vira fotos de Los Angeles e me lembrava muito bem de alguns bulevares e prédios. Todos os dias e noites eu me imaginava descendo a Wilshire Boulevard em companhia de uma moça americana que conheci em Berlim antes da guerra, hoje minha esposa. Imaginava-me visitando lojas, andando de ônibus, comendo em restaurantes. Todos os dias tinha um cuidado especial de dirigir meu imaginário carro americano subindo e descendo os bulevares de Los Angeles. Tornava isso vívido e real. Essas imagens eram tão reais e naturais para mim como as árvores no outro lado do campo de concentração.
Todas as manhãs o chefe dos guardas contava os prisioneiros que eram postos em fila. Ele gritava 1, 2, 3, etc. E quando o 17 era chamado, meu número, eu dava um passo para o lado. Numa dessas ocasiões, o guarda afastou-se por 1 ou 2 minutos para atender um chamado. Quando voltou, começou a contar, por engano, no número seguinte, como sendo 17. Quando a turma voltou à noite, o número de prisioneiros era o mesmo e não deram minha falta na lista. E até que descobrissem, isso levaria um longo tempo. Saí do campo sem serviço e continuei a andar durante 24 horas, descansando no dia seguinte em uma cidade deserta. Consegui sobreviver pescando e caçando animais selvagens. Descobri trens de carvão que se dirigiam para a Polônia e viajei neles à noite, até chegar finalmente nesse país. Com a ajuda de amigos, consegui chegar a Lucerna, na Suíça. Certa noite, no Palace Hotel em Lucerna, tive uma conversa com um casal americano. O marido me perguntou se eu gostaria de ser seu hóspede em Santa Mônica, Califórnia. Aceitei. Quando cheguei a Los Angeles, descobri que o motorista deles me levava pelo Wilshire Boulevard e muitos outros caminhos que eu imaginara com cores tão vívidas durante os longos meses nas minas de carvão russas. Reconheci os prédios que vira mentalmente todas as vezes. Na verdade, tive a impressão de que estivera antes em Los Angeles. Eu havia chegado ao meu destino. Jamais deixarei de me maravilhar com as coisas assombrosas que o subconsciente pode fazer. Na verdade, o subconsciente dispõe de recursos que desconhecemos inteiramente. E é verdade, né? Porque, puxa vida, imagina. Ele trabalhava ali nas minas de carvão, tinha essa cota exaustiva, 150 quilos de carvão, é muito carvão, né? Mas assim, o plano mental, o quadro mental dele era tão claro, ele via tudo com tanta exatidão, com tanto colorido, que o subconsciente não tinha outra saída que não acatar essa visualização dele. E olha, tudo aconteceu nos mínimos detalhes. Então veja, ele fez a ação. Ele imaginou tudo detalhadamente, tudo minuciosamente. Consciente dele, acatou isso tendo fé de que realmente ele moraria em Los Angeles. E o subconsciente tornou tudo isso possível. Então, como eu sempre digo, o como não é com a gente. Faça a sua parte que o subconsciente fará dele, com toda certeza. Bom, nós vamos parar por aqui. Mas conta, o que você achou de todos esses casos? Quais deles te comoveram ou te impressionaram mais? Eu amo saber a sua opinião. Se você chegou aqui de paraquedas, não conhece o canal, dê uma sapiada, tem vários livros muito bons. E se não for inscrito, se inscreva, né? Então aqui, ó, botãozinho à esquerda, é só você clicar e ativar no sino das notificações, tá bom?